Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Guilherme de Educação Física. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Eu estou fazendo esse vídeo para corrigir as atividades de hip hop e basquete que eu passei há 2 semanas atrás. Essa atividade a gente pensou, eu na verdade junto com a professora Márcia, porque a professora Márcia estava passando a questão do hip hop para algumas salas. Eu acho que só um dos sextos que não, o sexto C, se eu não me engano, né? Mas as outras salas ela estava trabalhando com a questão. É uma relação interessante que tem entre o hip hop e o basquete, principalmente o basquete de rua, na verdade, né? O hip hop pode se relacionar com outros conhecimentos, pode pensar em português, pode pensar em história, uma série de coisas, mas também tem a relação com essas práticas da cultura corporal, como o basquete, a dança, né? Enfim, essa é uma relação interessante que a gente vai explorar dentro desse trabalho, desse trabalho e dentro das leituras que vocês fizeram. Então vamos lá. A primeira questão, ela resgatava na verdade um conhecimento das nossas próprias aulas, tá? As aulas anteriores, principalmente aquela atividade que foi a primeira que eu dei online aqui, que é a classificação do basquete. Né? Como ele pode ser classificado? Eu nem vou perder muito tempo, é jogo de invasão, tá bom? Não é de rede-parede, não é de marca, não é de precisão, não é de campo-taco, é de invasão. Porque um time precisa invadir o campo do adversário para marcar a cesta, tá bom? Então, através de toques, passes, precisa se invadir o campo do adversário para marcar a cesta. Dá para marcar do seu próprio campo? Dá, mas não é o comum. Geralmente se invade o campo do adversário para marcar a cesta. Mesmo quando naquele basquete 3 contra 3, que é jogado em um campo só, vamos pensar que quando um time toma a bola do outro, ele passa a ser ataque e o outro passa a ser defesa. Então é como se fosse um jogo de invasão mesmo tendo um campo, tá bom? Nesse caso. É, Vamos lá. Quanto à questão 2, falava sobre o surgimento do basquete e do basquete de rua, relacionando isso com o movimento do hip hop, né? Onde cada um desses tipos de basquete tinha nascido, né? Levando em consideração que, segundo aquilo que a gente leu, o basquete de rua, que ele é ligado ao movimento hip hop, tá bom? O basquete comum ele nasceu lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1891. Tá? Já o basquete de rua ele é muito ligado à questão do hip hop e nasce nas praças e ruas de bairro da periferia lá dos Estados Unidos. Aqui não especificou de qual cidade, tá? Então é nas periferias em geral de grandes cidades norte-americanas, tá? Nova York, entre outras aí, tá bom? Então ele não nasceu em São Paulo nem em Perus, tá? Não nasceu lá em 1910. Não nasceu em 1861 na classe alta de Nova York, isso não aconteceu. Aliás, a questão da classe alta é uma questão até para a gente discutir, porque na verdade o basquete de rua e o movimento hip hop ele nasce como um movimento de contracultura, no sentido de que ele é encabeça uma daquelas lutas lá, né, de classes, questão de rico e pobre, de questões raciais, de negro e branco. Então não nasce na classe alta, ele nasce mesmo na classe baixa, tá? Lá na periferia mesmo. E a última aqui fala de Nova York, então não era nada disso aqui do que dessa última questão. A resposta é essa primeira aqui mesmo, tá bom? Então sigamos aqui, tá? Vamos para a próxima. A próxima falava do basquete de rua, que também é chamado de streetball, tá? É um outro nome que é dado ao basquete de rua, lá nos Estados Unidos. Fala que surgiu embalado pelo som do rap, segundo aqueles textos que a gente leu, né? Tinham dois textos e um banner, um pôster, né, que falava sobre essas questões que eu pedi para vocês lerem. E o rap é um dos elementos do hip hop, mas ele é junto com outros 3 elementos. Tem gente que fala sobre 5 elementos do hip hop, os textos falavam sobre 4, né? Seria o rap mais 3. Que a resposta seria essa aqui: o break, o MC e o DJ. Não é o break, o juiz a bola, nem a roupa larga e o bermudão, nem o bermudão, MC e o DJ. Era o break, que é a forma de dança lá, né? O MC e o DJ, tá certo? Bem, vamos lá para a próxima questão. Essa próxima questão ela fala sobre a relação do basquete de rua, tá? Não estou falando do basquete tradicional 5 contra 5,
Tá? Tô falando do basquete de rua e do hip hop. Nesse sentido pode-se dizer. Aí fala, tem 4 erradas e uma certa, né? Fala surgir em tempos e espaços diferentes, tá errado, porque na verdade logo a 2 aqui é a correta. Ambos surgiram no mesmo lugar e ao mesmo tempo, quer dizer, lá pela década de 60, 70, na periferia, nos bairros de periferia das grandes cidades norte-americanas, tá bom? Pelo menos é o que diz os textos lá que eu passei para vocês, tá? E é interessante que esses dois movimentos meio que se completam, tá? Porque eles têm o mesmo objetivo, que é a liberdade de expressão, tá? O rap, o DJ, o break, o MC, eles têm essa questão de liberdade na criação. O rap, vocês podem notar diversas letras aí relacionadas ao rap que as pessoas usam a criatividade ali para fazer. A própria dança do break ali também. E no basquete é a mesma coisa, tá? Pelo menos no basquete de rua. Aquele vídeo que eu passei do Harlem Globetrotters, que vocês viram lá, eles fazendo uma dança enquanto faziam os movimentos de basquete, você vê a criatividade das pessoas ali, né? É um grupo ali que há muito tempo utiliza o basquete como forma de arte ali. E é interessante a liberdade de expressão que eles têm ali. Tá? E aí as outras estão erradas, né? A liberdade de expressão só existe no hip hop? Não, no basquete também, né? No basquete de rua, habilidade, criatividade não são elementos valorizados? São sim, né? E a última aqui, os DJs ditam o ritmo do basquete de rua, mas os atletas não são influenciados por isso. É lógico que são, né? Sendo os dois movimentos ali meio que difusos, os dois tão juntos, aquilo que o cara tá cantando no rap, o movimento ali do DJ, do MC, influencia aqueles jogadores que estão jogando basquete, sim, tá bom? Bem, vamos lá. A última questão, ela trazia ali, ó, no texto, qual é a ligação entre hip hop e basquete, que é o título do texto ali do Wesley Gomes. O referido autor, quer dizer, o Wesley Gomes, comenta que vira e mexe nos deparamos com jogos de basquete e logo ao fundo aquela música do gênero hip hop ou aquele clima dos guetos americanos tomando conta do estilo de vestimento e das danças nos intervalos dos quartos, né, que é o comentário que ele faz. Os quartos aqui são as divisões de tempo do basquete, tá bom? E aí, tendo em mente o texto inteiro, não só o trecho, tá? Mas o texto inteiro que vocês tinham que ler, aponte a alternativa incorreta. E era para apontar a incorreta, tá certo? Aí vamos lá. A primeira falava assim: o autor comparou a ligação entre basquete e hip hop com a ligação entre futebol e samba. Essa era correta, tá? Não era incorreta não. Realmente o autor fez essa comparação, até porque faz todo sentido no mundo, tá? A relação basquete e hip hop é bem semelhante à relação futebol e samba, assim como essa ligação basquete e hip hop, basquete de rua principalmente, tem uma relação forte com o hip hop, assim o futebol e o samba também tem uma relação forte aqui no Brasil, né? Quem nunca viu ali depois um jogo de futebol, o pessoal pegar um pandeirinho ali e começar um sambinha, né? Isso é comum. A 2 também está correta, que fala sobre a criatividade do hip hop entra nas quadras ajudando os times a alcançar a vitória. Sim, nos momentos competitivos ali do basquete de rua, do streetball, realmente a criatividade do hip hop ela entra muito nas quadras para ajudar os times a alcançar as vitórias, tá? A 3. Trabalhos sociais ligados ao basquete e ao hip hop são utilizados para tirar as crianças da criminalidade das ruas. Sim, tem muitos trabalhos lá que fazem isso, então não era incorreta. Eu vou para a última aqui. O hip hop e o basquete são culturalmente muito ricos. Também é correto, tá? Existe uma cultura muito rica em torno desses fenômenos. Por fim, tá, essa é a incorreta. Tá? Ronaldinho Gaúcho era muito criativo e por isso seria um grande jogador de basquete. De fato, ele era muito criativo, mas nada indica que ele seria um grande jogador de basquete, tá bom? Ele ainda bem foi um grande jogador de futebol brasileiro, tá certo? Então, mas que ele seria um grande jogador de basquete é a alternativa incorreta. Era essa aqui que vocês tinham que marcar, tá? E é isso, pessoal. Agradeço muito por vocês estarem realizando as atividades, tá? É importante nesse período a gente se manter aprendendo as coisas, tá bom? E espero que vocês continuem fazendo e chamem outros, tá bom? Eu não tenho acesso a vocês, então
aqueles colegas de vocês que vocês têm acesso, chamem eles para participar das atividades, tá bom? A gente tenta dar um jeito aí deles conseguirem fazer também. É importante que todos façam aí as atividades que a gente está passando, tá? E fiquem bem, tá bom? Do fundo do coração eu desejo que todos vocês e a família de vocês estejam bem nesse período difícil que a gente está passando. Mas logo estaremos juntos, tá bom? É, vamos lá. Vamos acreditar que tudo vai dar certo, tá bom? Ah, nas atividades sempre coloca aqui, ó, envie-me uma cópia das respostas, que aí vocês recebem um e-mail das respostas e não esqueçam, clique em enviar, tá bom? Abraço, tudo de bom para vocês.